É isso? Ó, ficou bom, agora ficou legal. Então vamos lá. Só o 12, nós vamos ler o 12 e aí conforme nós vamos passando de versículo, nós vamos fazendo a leitura. Não que já a tenha alcançado o que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Só para uma prática, mas para nós gravar melhor o texto, toda a igreja vamos fazer essa leitura. Amém? 1, 2, 3. Vamos fazer de novo. Tem que ser devagar, não é uma disputa, tá bom? Vamos ler pela televisão para que todos estejam juntos. Amém? 1, 2, 3. Glória a Deus. Pode tomar assento, por gentileza. Amados, olha, vamos ler aqui, eu vou ler o 10 e o 11, só para nós poder entender com mais facilidade o versículo 12. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos, não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Este versículo nós vamos poder aqui encontrar sobre a questão do tema escatologia, onde Paulo ele está trazendo aquilo que ele quer, mas só que ele ainda não conseguiu alcançar. Nós vamos observar uma característica de Paulo. A característica que nós encontramos de Paulo neste versículo é a humildade dele. É a humildade aonde todo cristão, todos nós devemos correr atrás dela para chegar a tal humildade espiritual. Observa que ele reconhece, olha, lembrando, já tem algumas terça-feiras que nós estamos falando de Paulo, dos ensinamentos, das escritas dele, e observa que em todo o tempo ele sempre vem exercendo em suas escritas esta humildade, de poder ensinar, de poder comportar, de poder viver conforme Cristo está orientando. E nós vamos então neste versículo também destacar a humildade de Paulo. Ele reconhece que ainda não conseguiu chegar. E ele vai destacar isso no texto. Não que já tenha alcançado. Ele está dizendo, não que eu já tenha alcançado. Mas e aí ele continua, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Quando ele diz sobre a questão de ser batizado também na morte, sabendo que quando ele aceitou ao Senhor como seu único e grande Salvador, ele deixa bem claro que ele também ele aceitou ser crucificado com Cristo, e assim também a sua morte. E ele trabalhando isso e trazendo para o contexto dos dias de hoje, para mim e para você, nós precisamos entender que nós que estamos em Cristo Jesus, nós precisamos ter algumas qualidades que não podemos deixar de ter elas em nossas vidas, que é uma delas a humildade com Cristo, a humildade em Cristo, a humildade de servir com Cristo, a humildade de estar com Cristo, a humildade de servir como irmão, de ser como igreja de Cristo. Por quê? Porque não é nada sobre nós, não é nada daquilo que eu faço, que você faz. O que nós estamos dizendo é o que Cristo faz em nós. A capacidade de Cristo não tem nada a ver com a nossa capacidade. Não tem como nós medirmos a capacidade de Cristo com a nossa. Nós não tem como se comparar. Mas Paulo ele vai trazer para os irmãos Efésios
Efésios, sobre esta humildade, sobre esta excelência, sobre esta capacidade que ele está correndo atrás e buscando em Cristo Jesus. E nós vamos poder entender, Paulo demonstra humildade ao admitir que ainda não havia atingido a plena perfeição espiritual. Muitos de nós podemos aqui até dizer que todos nós queremos alcançar essa perfeição espiritual, do ponto de nós ter uma sensibilidade tão grande, tamanha, de ao levantar, a gente poder ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, para nos conduzir em tudo que é preciso. E observa também conquistar a excelência em Cristo Jesus, de ser santo, de poder andar em todo momento na sensibilidade do Espírito. Mas entenda, como eu e você somos seres humanos, nós temos alguns obstáculos para poder enfrentar, para alcançar a estatura de um varão perfeito. Um dos obstáculos que eu e você precisamos entender para que possamos enfrentar não é o diabo, não é as astutas ciladas do diabo. Este obstáculo ele tem nome, e este obstáculo ele chama chama você, é o meu nome, é o teu nome. Quando nós vencemos a nós mesmos, tudo se torna mais fácil, porque aquele que consegue vencer a si mesmo, ele consegue vencer em Cristo Jesus. Quem consegue vencer a si mesmo, fica fácil de vencer as astutas ciladas do inimigo, porque não é sobre você, não é sobre eu, é sobre ele. Quando nós vencemos nós entendemos o que ele é capaz de fazer em nós, para a glória do nome dele. E nós vamos poder então assim entender o processo contínuo de santificação. Observa, querido, Paulo ele traz uma declaração e ele chega ao ponto de falar para os irmãos: olha, seja imitador de Cristo assim como eu sou. Ele aponta para ele: pode me imitar porque eu estou imitando a Cristo, pode me seguir porque eu estou seguindo a Cristo. Olha o ponto e a qualidade de santificação que este homem chegou. Olha o processo que este homem ele enfrentou para poder demonstrar o seu amor para com Cristo. Se nós podermos ter a oportunidade de sentar e poder ouvir o melhor homem para expor a santa e gloriosa palavra dessa terra, nós vamos admirar em sabedoria, em entendimento, em eloquência e exposição da palavra. Mas só que este homem não tiver a vida com Deus, nós só vamos admirar daquilo que ele está expondo. Agora nós vamos ser impactados com a vida de um homem, quando além da exposição da palavra, quando ele tem a prática viva da palavra. Porque o gostoso é ouvir um bom sermão, que ele tem boa eloquência, mas melhor ainda é quando ele tem vida no sermão. Se o sermão tem vida com Deus, assim também o homem tem vida com Deus. Eu te convido a ter vida com Deus. Quem tem vida com Deus, ele anda diferente, ele fala diferente, ele vive diferente. A sua fé é inabalável, a sua fé ela tem estrutura em Cristo Jesus. Abra por gentileza 1 João, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 2. Estão rápido, hein? Vamos lá, igreja, por gentileza. 1, 2, 3, a leitura aqui em cima, aqui, ó. Eu quero que eu e você entendamos, nós seremos semelhantes a quem? Meu Deus. Quando você olha para você agora, você está sendo semelhante a quem? Aí quando você olha para os seus erros, quando nós olhamos para os nossos defeitos, sabe quem nós estamos sendo semelhante? Quem sabe? Fique tranquilo, não é o diabo. Fique em paz, respira.
é o senhor Adão lá atrás. Pensa num homem tranquilo, no jardim, com dona Eva, deixou a serpente ludibriar. Quando nós erramos, quando nós falhamos, quando damos lugar ao pecado, nós estamos dando lugar ao Adão nascer de novo em nós. Agora, quando damos lugar ao Espírito de Deus, nós estamos dando lugar para a nova criatura ressurgir, nascer. Por isso que aquele que ele pende para a carne, o fruto da carne é morte, é o pecado. Agora, quem tem pendido ou tem dado lugar ao Espírito, o fruto é vida, é alegria, é paz, é longanimidade. Quantas vezes eu e você acabamos dando lugar para o velho Adão ressurgir dentro de nós? Aí não podia falar assim, a dona Eva ressurgir dentro de algumas. Porque a dona Eva era um probleminha também, irmãos. Às vezes queremos culpar o senhor Adão, que era sossegadão. Ó, até rimosão aqui, né? Adão, que era sossegadão, estava tranquilão, dona Eva, como aí, né? Mas ela era um pouquinho problemática. Por que ela é problemática? Capaz é igual a algumas que tem por aqui. Se o homem não fizer, era briga na hora, era contenda. Será que você não é assim dentro da sua casa, dona Eva? Dona Eva não, dona irmã? Será que você não anda oferecendo o que não deve oferecer para o seu Adão? Vamos voltar aqui. E observa que a comparação, que nós seremos como ele. Olha que coisa linda. Amados, agora somos filhos de Deus. Nós estamos aqui, nós somos o quê? Somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele. O que ele está dizendo aqui? O arrebatamento, a igreja vai subir, este corpo que tem ainda corrupção, será transformado em um corpo incorruptível. Ei, este corpo aí será transformado, fique tranquilo, pode ficar em paz, aquilo que era feio vai ficar bonito, fica tranquilo, aquilo que estava assim desagradável vai ficar agradável, fica em paz, arranca a vaidade, arranca toda a prepotência, arranca tudo isso, deixa Jesus fazer a obra em nós. Esse versículo nos encoraja a manter uma atitude de humildade, reconhecendo que estamos em uma caminhada rumo a aperfeiçoamento em Cristo. E outro detalhe, aquele que começou a boa obra, bem tranquilo, volta aí um pouquinho, Filipenses capítulo 1, versículo 6, se eu não estiver enganado. Vamos lá, 1, 2, 3. Deixa eu te dizer uma coisa, fique tranquilo. Quem começou a obra, ele vai terminar. Não adianta se acelerar as coisas. Não é no seu tempo, não é no meu tempo. Você já reparou que nós queremos mudar pessoa no nosso tempo? Você já reparou que nós queremos acelerar algo que não é da nossa capacidade de fazer? Já reparou que nós não somos capazes de mudar ninguém? Já reparou que nós não somos capazes de entrar na mentalidade de alguém para poder tirar ela do pecado? Porque isso é capacidade do Espírito Santo.
Nós precisamos entender: quem começou a boa obra espiritual em nós, Ele vai terminar, Ele vai continuar. Ele está trabalhando convosco, Ele está trabalhando comigo, Ele está nos aperfeiçoando, não para nós apenas, é para a glória do nome dEle. Ei, nós vamos chegar lá, nós não vamos morrer nessa terra, a nossa vida espiritual não vai ser destruída. Tudo está sendo um procedimento de Cristo, tudo é um processo à perfeita vontade de Deus. Sabe o que me encanta? Quando Paulo ele vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas, ele não está dizendo algumas coisas, ele está dizendo todas as coisas. Eu quero te lembrar que isso faz parte do processo e a perfeição de Cristo na sua vida. O que você está passando, o que você está sofrendo, faz parte do procedimento de Cristo Jesus. Aleluia! Vamos lá. Sede vós, pois, perfeito como é perfeito o vosso Pai. Mateus 5:48. Ser perfeito como Deus, meu Deus, que coisa. Você dá conta? Dá conta, meu filho? Mas por que ele fala isso para nós? Jesus. Olha o que Jesus está dizendo. Vamos lá, faz a leitura aí. 1, 2, 3. Segura aí. Agora imagine Jesus falando para nós. Olhando, e aí vendo você numa situação, olhando e vendo eu numa situação, ele vira para nós e fala assim: ó, meu filho, seja-vos, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai. Imagina aquele momento que você está pilhado, está querendo assim chutar tudo, virar as costas e abandonar sem olhar para trás. Lembrou desse momento? De vez em quando nós passa por isso. Você não passa, não? Não? Não dá vontade, não? Aí Jesus vem ter um diálogo com você. O diálogo de Jesus é assim, ó. Ô, meu filho, tá vendo esse momento aí? Seja-vos, pois, perfeito. Aí você olha para Jesus com essa carinha que você fez aí para mim. Ó. Aí você fala assim: Jesus, tem paciência. O senhor não está vendo o que eu estou passando, não? Aí vem um senhor com este sermão para mim. Não é hora, por favor, me poupe. Não, com Jesus eu não faço isso, não. Geralmente não estamos. Aí Jesus manso, com seu amor, com a sua educação, com o seu carinho. Aí ele vem com uma voz suave e nos destrói assim, ó, sem bater. Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai. Imagina você olhando para Jesus de novo. Ô Jesus, aí desse jeito não, né? Como é que eu vou ser perfeito como o meu Pai que está no céu? Aí Jesus vem falar para nós: você consegue, eu te dou graça, eu te sustento, eu te renovo, eu te ajudo. Quer ver prova? Lembra daquela situação que você dizia assim: vou morrer, não dou conta. Você não morreu, você está aqui. Lembrou? Lembrou que teve dia que você queria levantar da cama, mas estava tão abatido. Quando você respirava assim, ó, parecia que você ia morrer. E aí, em vez de sair um respiro, um suspiro, saiu uma lágrima. Mas às vezes tem pessoa que nem lágrima tem, porque é tão angustiante, que a angústia é tão pesada, que não consegue
consegue nem chorar, nem sorrir, não consegue às vezes em achar que vai conseguir passar por aquele momento. Mas eu quero te lembrar, você está aqui. Você conseguiu. Sabe por que você conseguiu? Porque não tem nada a ver com você e nem comigo. Tem tudo a ver com Ele. É Ele. E Ele traz uma palavra para mim e para você nesta noite. Seja vós, pois, perfeito como perfeito o vosso Pai. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós falamos assim: Jesus, como eu preciso melhorar. Estava conversando com a pastora. Ela falou: amor, eu acho que Jesus vai voltar esse ano. Eu falei: pois bem, meu amor, ainda bem que eu e você só acho. Nós não sabemos de nada. Porque se Jesus voltará dentro de pouco tempo, é muito crente que vai ficar na terra. Olhando nos nossos, ainda bem que não é nos nossos olhos. Ainda bem que nem os anjos sabem. Porque senão os nossos olhos, irmãos, se os nossos olhos for condenar, o inferno fica pequeno. Vou repetir. Se os nossos olhos for condenar, o inferno fica pequeno. Vai subir quase ninguém, não. Por exemplo, sabe aquele irmão que você erra, que às vezes ele erra com você? Aquele lá é o primeiro você mandar para o inferno. Você já viu que tem esposa que manda o marido para o inferno quase todo dia, mas no final da noite, de tardezinha, ela arrepende, falando: meu amor, te amo, vem cá. Já pensou se Jesus atendesse o desejo do seu coração no momento da sua ira? Pastor, imaginou? No momento da ira. Nós precisamos melhorar muito, precisamos. Você sabe perdoar como Jesus perdoa? Eu não sei não, estou lutando para aprender todos os dias. É muito difícil, irmãos. Como assim? Irmão, o perdão é algo muito estranho. Por isso que a questão do evangelho não é aquilo que ganhamos, é aquilo que perdemos. Por isso que a questão de ser o primeiro não é aquele que faz melhor diante do público, é aquele que faz fora do público. Amados, como ser perfeito como Deus? Deus não tem erro. Deus não tem falha. O caráter de Deus é intocável. O caráter de Deus é perfeito. O caráter de Deus é santo. Os anjos, na sua beleza e na sua formação perfeita, eles cantam santo por 3 vezes. E sabe por quê? Santo, santo, santo. É porque já não há mais palavra acima disto. É santo, santo, eternamente. É glorioso. Já reparou que às vezes nós não conseguimos chegar nem no primeiro santo do nível olhando para Deus? Quando eu estou dizendo não que Deus deixa de ser santo, estou falando da nossa incapacidade, das nossas falhas, dos nossos erros, as nossas limitações. Por isso que quando eu olho para a Bíblia, eu vou poder encontrar na Bíblia Sagrada que Jesus chama o incapaz. Jesus, ele escolhe aqueles que não são. Jesus escolhe os piores para lavar, para purificar, para levantar. E sabe o que mais me chama a atenção? Como pode
Ele escolheu um ser humano sujo, e agora Ele perdoa, Ele lava, e agora Ele quer habitar dentro deste ser humano. Que perfeição é esta? E às vezes nós não conseguimos perdoar o irmão que erramos conosco. Não conseguimos levar adiante, deixar para lá alguma coisa que nós não se agradamos. Deixa eu te dizer, você é perfeito? Você é perfeito? Você cobra a perfeição de alguém? Ai, ai, ai. Vou perguntar de novo. Você é perfeito, mas você cobra a perfeição de alguém? Por quê? Observa que Jesus, Ele não manda você falar este versículo para o seu irmão. É Ele falando conosco. Seria mais ou menos assim para o linguajar de hoje para alguns. Ó, Jesus está falando para você, viu, Elimar? Que eu sou tão perfeito que isso já não serve para mim. Já estou igualzinho a Deus. Não tem uns crentes desse jeito? Deus fala no culto, aí tem crente que fala assim, olha só, isso aí é para fulano lá, ó. Você já se deparou com alguma cena dessa? A próxima você faz assim, ô perfeitinho, Jesus vai te levar agorinha. Sabendo que aquele que começou, já falamos aqui, a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Olha, deixa eu te falar uma coisa, fique tranquila, até o arrebatamento vai acontecer essa perfeição na sua vida. Queridos, vocês que são casados, nós que somos casados, digo que seu cônjuge olhar para você, acordar assim, como você é perfeito. Pode esperar. A trombeta vai tocar. Você está rindo? Tá aqui. Pastor, como assim? Irmãos, segura aí. Coloca lá Filipenses capítulo 1, versículo 6 novamente. Vamos lá. Pastor, e os solteiros? Quando ele olhar no espelho e falar assim, nossa, Jesus, eu sou tão perfeito. Ele não vai nem terminar a frase. Né? Na hora. O que está escrito aí, ó? Tem que ser perfeito para suportar. Entendeu? Tem que ser perfeito para suportar. Cuidado, Elimar. Entendeu? Aperfeiçoará até o... Então eu quero te dizer, se o seu cônjuge olhar se é perfeito demais, alguma coisa vai acontecer. Está aqui, ó. Essa perfeição, meu filho, nós estamos caminhando para ela. E a qualquer momento ela pode acontecer. Cristo virá e nós vamos subir com Ele. E este corpo corruptível será transformado em um corpo incorruptível. Aonde não tem corrupção, aonde não tem sujeira, aonde não tem pecado, aonde não tem mentira, aonde não tem pensamento ruim, aonde não tem língua mentirosa, aonde não tem língua fraudulenta, aonde não tem boca que vai falar mal da vida do outro, este corpo será perfeito. Nós estamos caminhando para a glória do Senhor. Que coisa linda. Vamos lá, entrega o microfone, por favor, cadê o Gui? Entrega aqui para o presbítero Gustavo. Leia aí, por favor, presbítero Gustavo, o versículo 13.
Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Só o 13, tá? Obrigado. Já deixa aqui com o Elimar, que o presbítero Elimar o microfone. Segura aí que você já vai ler agora. Irmãos, observa que Paulo enfatiza a necessidade de não ficar preso ao passado. Observa isso. Ele enfatiza bem. Ele enfatiza que não ficar preso ao passado. Será que algumas coisas na nossa vida não estão fluindo porque estamos presos no passado? Porque quem está preso no passado, ele não consegue alcançar o futuro. Porque ele não conseguiu resolver o seu passado ainda. E algumas coisas travam. Aqui eu preciso falar sobre isso. Por exemplo, a mágoa. A mágoa não é coisa do futuro. A mágoa é o quê? Coisa do passado. E quem está preso no passado não consegue chegar no futuro. Paulo, ele está livre disso. Por quê? Porque ele está tão esperando o seu futuro. E olha, deixa eu te dizer uma coisa. O futuro dele, ele não estava sonhando com um futuro nessa terra. Sabe aonde ele estava focado com o futuro dele? Juntinho com Jesus. Eu estou desconfiado que tem muita gente presa no passado. Por isso que está amando demais essa terra. Essa terra, para quem é um cristão autêntico, só angustia ele. Quer ver? Os irmãos mais antigos que nós temos aqui na igreja, não vou citar o nome, que é deselegante, né, irmã Simone? Os mais antigos, sabe? Cristão mais antigo, ok? Assim, era natural eles sentarem com algumas pessoas que estão pastoreando, alguns crentes mais antigos, e eles falavam assim: essa terra é nojenta, é triste, eu não quero viver mais nessa terra. Não é que eles estavam depressivos, é porque realmente eles estavam enojados de tantas coisas podres que estavam acontecendo. E realmente Jesus recolheu, levou embora. Lembra de Enoque? Enoque, Deus recolheu ele. Observa Deus tirando Enoque da terra. É mais ou menos assim Deus falando para Enoque: essa terra não te merece, Enoque. É suja. O pecado da humanidade cheira mal nas narinas de Deus. Imagine Deus olhar do céu, ver a terra e sentir o desejo de destruí-la. Deixa eu te dizer, louvado seja Deus por ter enviado Jesus. Louvado seja Deus pela aliança que Ele fez. Você já viu a perfeição de Deus? Volta aqui olhar para nós e Jesus fala: ser perfeito como Ele. Ele deu a palavra: não vou destruir mais. O irmão errou 3. Nós já queremos fazer o quê? Morde assim na... Pastor, nós somos o ser humano. Por isso que Jesus fala: seja como Deus. Por isso que Deus está trabalhando em nós. Por isso que Deus quer nos livrar, arrancar do passado. Tem muita coisa do passado na vida de muita gente, travando muita gente. Tem pessoa que precisa resolver a sua infância. Vou repetir, viu? Tem pessoas que precisam resolver a sua infância. Olha aí, já está velho com filhos e ainda precisa resolver a infância. Será que não está na hora de resolver a sua vida? Vai ficar preso na infância, na adolescência, vai ficar preso lá ainda antes de nascer. Ah, minha mãe tomou remédio para me abortar, eu nunca vou perdoar ela. Não, pelo amor de Deus, perdoa logo, você está vivo, você nasceu.
Mamãe me abandonou, glória a Deus, mas Deus, o teu Pai que está no céu, nunca te abandonou. Eu lembro com 15 anos de idade, e pela misericórdia de Jesus, Jesus conseguiu me dar graça para poder resolver o meu passado. Com 15 anos de idade, meu pai, no final do dia, minha mãe me pegou chorando. E aí ela me perguntou: meu filho, por que você está chorando? Porque não teve, era meu aniversário, não teve uma festa para você. Mamãe, o ano que vem vai fazer. Não, mamãe. Eu tenho 15 anos de idade e nunca vi meu pai me dar um abraço. E aí minha mãe ficou calada, entrou para dentro do quarto e foi chorar. E aí, quando eu completei alguns certos anos, 16 para 17 anos, sabe o que o meu pai estava fazendo? Cheirando cocaína. Isso é coisas de se fazer. Deus me deu a oportunidade que muitos dos meus amigos, não porque Deus não deu, eu vou falar aqui do meu jeito de que está aqui. Deus me deu uma oportunidade que os meus amigos não aceitaram. Eu não prestava. Eu não sou merecedor de estar pregando o evangelho. Eu não sou merecedor do meu nome escrito no livro da vida. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o que Ele fez na minha vida. Ele foi lá, me arrancou de lá, me deu nome, me deu dignidade, me fez ser pai de filhas, me fez ser esposo. Ele é Deus, Ele é fiel. Aceitei Jesus Cristo, eu tinha 22 para 23 anos de idade. Tinha um problema na justiça. Em oração Deus falou comigo. Só olha que coisa, que Deus perfeito. Depois de ter casado, a pastora Franciele grávida da Rebeca. Deus falou assim: ô bonitão, vai resolver o teu passado. Condenado. Agora com vontade de pregar a palavra. Você não vai pregar enquanto você não resolver o seu passado. Volta lá, se entrega, vai na casa do teu pai, abraça ele, pede perdão e se cura, porque eu tenho uma obra contigo. Primeiro resolvi o meu passado com o meu pai. Resolvi o meu passado com o meu pai. Sabe o que Deus fez? Vai lá agora, se entrega, que eu vou fazer um milagre na sua vida. Quem estava para ser condenado e preso, o juiz vai e assina um habeas corpus, perdoando o meu crime. Sabe o que eu vi aquilo? É Jesus falando assim: eu estou perdoando o crime que você cometeu contra mim. Resolva o teu passado, que você vai ver a tua vida desembaraçar. Não fica preso ao teu passado. Seja livre e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Rebagaia Xandaraia. Tem pessoas aqui que precisam fazer ligações. Liga para o teu pai e pede perdão. Liga para a tua mãe e pede perdão. Liga para aquela pessoa e pede perdão. Chega para aquela pessoa e peça perdão. Sabe qual é o problema? Nós entramos em uma caixa de vítima e não queremos sair de lá. Porque para muitos é gostoso ser vítima. Deixa eu te dizer,
A vida não vai te fazer de vítima. Se você se fazer de vítima, vai sofrer o resto da vida. Jesus te chama para ser mais do que vencedor. Você tem noção, tanto que Jesus gosta de vítima, ele vai para a cruz no lugar de quem deveria ter ido. Pronto, eu não gosto de vítima. Eu vou resolver esse problema. Eu vou ressuscitar, vou perdoar todo mundo, para ninguém ser vítima. Jesus nos chamou só para quê? Para ser mais do que vencedor. O sangue dele nos purifica de todo pecado. Você está entendendo? Espero que estou sendo aqui bem expressivo. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. É o tanto de gente boa, prisioneiro do passado. O tanto de gente com dons maravilhosos. Mas observa pessoas. Quer ver algumas características de pessoas que estão presas no passado? Tudo que ela começa não termina. Vou repetir. Característica de pessoas que estão presas no passado. Está prestando atenção aqui? Quem está prestando atenção? Tudo que começa não termina. Vai até bem. Chega na metade do caminho e desanima. Pessoas mal resolvidas. Pastor, essa palavra é para cura. Paulo, ele especifica bem, não deixa o passado te prisionar. Pastor, para que isso? Eu não gosto de lembrar do passado. Não é questão de fazer você lembrar do seu passado. É questão de você ser livre do seu passado. Para que tu quemará a chorabadai. Aí eu lembro assim, por que eu estou falando isso? E tem aqui, estou falando isso é porque tem pessoas que precisam resolver isso na sua vida. Sabe como meu pai me acordava para ir para a escola? Aqui que chama como? Lá no Brasil era boné. Chapéu, aqui é chapéu? Sei lá, boné, aquela coisa de pôr na cabeça. Ele acordava assim, na cara, acorda vagabundo. De jeitinho, era o carinho dele. Mas sabe o que é triste? Não é o que ele fez comigo, é o que a vida proporcionou para ele. Dos 4 irmãos, meu irmão cuidou muito dele, mas as minhas 2 irmãs não conseguiu perdoar ele. Presas na mágoa. Deixa eu te dizer uma coisa. Não é o que fizeram com você, é o que você está fazendo com você. Porque Jesus já perdoou. Jesus já te proporcionou a cura. Seja livre do seu passado. Seja livre da acusação que te perturba. E ele dizia assim para mim: você não vai ser ninguém na vida. E graças a Deus que não foi a palavra dele, foi esta palavra. Eu dou crédito nesta palavra. É esta palavra. É Cristo que te oferece uma vida com abundância. É Cristo que te leva para mais longos sonhos e perfeições. Vamos dar sequência ou para por aqui? Vamos lá. E olha, essa questão de olhar, ficar preso para trás, aqui nós vamos aprender uma coisa muito interessante. Quando a situação, quando Deus manda os anjos dar uma ordem para Ló, a família de Ló. Nós vamos observar lá em Gênesis capítulo 19, versículo 17, a sua família foram instruídos a não olhar para trás, ao fugir de Sodoma. Observa um detalhe: todo aquele que olha para trás, ele não vai prejudicar só a si mesmo. Ei, se eu ficar olhando para trás, se você ficar preso no seu passado,
Você, além de estar prejudicando você pode estar prejudicando uma geração para frente. Prejudica seu filho, se ele não entender o caminho da salvação, por causa dessa prisão no seu passado, você está prejudicando a geração para frente. Será que não está na hora de você se livrar? A mulher de Ló olhou para trás e sofreu as consequências. E simbolizando o perigo de viver apegado ao passado. Você já descobriu que você tende a resolver alguma coisa do seu passado até aqui? Se você está com alguma caneta na mão, anota aí o que você precisa resolver do seu passado. E olha, e deixa eu te dizer uma coisa, isso é coisa natural de quem já vai pegando algumas experiências. Quando eu comecei a falar sobre isso, alguns semblantes caíram. Deixa eu te dizer uma coisa, não adianta seu semblante cair. Pelo contrário, seu semblante tem de ficar feliz. Por quê? Porque Deus está tocando nesse assunto, porque Ele quer te tirar daí. Resolva isto. Anota aí o que precisa resolver. Porque, pastor, agora está tranquilo. Mas a pergunta não é se está tranquilo, a pergunta é, está resolvido? Está resolvido? Olha, tem pessoas, quanto homens e quanto mulheres, que vai chegando numa certa idade, é criança, é jovem, agora se torna na fase adulta, casou, mas teve um problema com a mãe, vai ter um problema com a esposa, porque não resolveu lá. Agora é mulher, teve um problema com o pai e não foi resolvido, vai ter problema com o marido. Quer que eu repita? Se não resolver o passado, vai continuar o problema. Se desprende do teu passado, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lembra que eu falei que tudo que começa não termina? Lembra? Coloca aí Lucas capítulo 9, versículo 62. E aí tem alguns que falam assim, ó. É porque o homem é cruel, porque o homem errou comigo. Eu nunca vi um homem sequer garantir chamado para alguém. Ministério. Nunca vi. Agora uma coisa eu sei. Se você for fiel naquilo que Deus lhe chamou, Ele garante a vitória. Homem é falha, irmão. Homem tem erro, tem defeitos. O homem até acertando, ele vai errar, irmão. Entendeu, não? Por quê? Para ele está certo, mas para outros pode estar errado. Então até acertando pode estar errando. Vai entender? Por isso que nossas vidas precisam estar nas mãos do Senhor. Você está entendendo? Tá? Quem está entendendo? Está sendo curado? Oh, glória a Deus, é bem baixinho um pouquinho. Vamos lá, o que a Bíblia está dizendo aí? 1, 2, 3. Vamos aqui simbolizar alguns arados da nossa vida. É lógico, para mim, como pastor, a obra, ela é o arado, ok? Mas só que eu preciso aqui simbolizar alguns arados na minha vida. Eu preciso simbolizar a minha família como um arado. Se eu ponho a mão, se agora eu tenho família, eu não posso olhar para trás. Quantos pais de família olhando para trás, quando eu era solteiro. Não tem nada de não. Agora é daí para frente. Só tem uma maneira de tirar a mão desse arado aí.
alguém vai ter de sair sem vida. Você está perto dele aí, ou perto dela, fala assim, olhou para trás, tem de morrer alguém, meu filho. Entendeu aí, né? O Heber já falou bem convicto. Olhou para trás, vai ter de morrer. Quem quer morrer aí? Então, daqui para o céu. Ei, agora vocês têm filhos. Quantos pais olhando para trás? Como assim, pastor? Aí essa vai doer. Eu não tive, eu quero que o meu filho tenha tudo. Está olhando lá atrás, não está? Mas porque você não teve tudo, você se tornou o homem de caráter que você é. É porque você não teve tudo, é por isso que você se tornou a mulher de caráter que você é. Aí a pergunta é, será que se dá tudo para ele, ele vai se tornar um homem de caráter? Será que se der tudo para ela, ela vai se tornar uma mulher de caráter? Tem muitos filhos que já pequenos, já não tem caráter dentro da casa do pai e da mãe. E não foi a culpa dele. É porque muitos pais olhou para trás. Irmão, deixa eu te dizer. Criança tem que ter limitações. Aí eu não tive liberdade quando eu era pequeno. Meu pai brigava comigo, meu pai isso, meu pai aquilo. Glória a Deus que ele brigou contigo. E se fosse no caso do João, eu ia falar para o Carlos, briga mais. Coitado, é porque vocês não sabem quem é o João. Oh, meu. Carlos Segurado, me ajuda, meu filho. Não sabe mesmo? Carlos Martins, meu filho. Eu fiquei sabendo que tinha uma colher de pau. Você pode me dar ela? Qual dos dois? Pode me dar ela para levar na mala? Me dê ela, por favor. Eu vou dar uma adaptadinha nela. Colocar umas taxinhas na ponta assim. Ei, pai, mãe, para de olhar para trás. Deus já te deu a estratégia daqui para frente. Ensina ele a ser um homem de Deus. Ensina ela a ser uma mulher de Deus. Quer ver um detalhe? Você acredita que já tem moça dentro de casa que não sabe lavar uma vasilha? Você sabia que tem moça dentro de casa, como filha de crente, que não sabe passar uma camisa? Sabe por quê? Algumas mães crentes dizem assim, ó, você não vai passar roupa de homem nenhum. Para casar contigo, tem que ter dinheiro. Eu não quero que você passe o que eu passei. Então ensina ela a estudar. Ensina ele a trabalhar. Pastor Adriano, tem um homem barbudo que não sabe nem o que é trabalho, suar. Sabia disso? 7 anos de idade. Sabe o que eu fazia com 7 anos de idade? Capinava arroz com meu pai. Pastor, não, pera lá, eu estou falando quem fazia? 7 anos de idade. Capinava arroz. Bonitinho. Com 15 anos de idade, eu comprei a minha primeira moto, 125 cilindradas. Outro erro do meu pai, assinou para mim lá. Entendeu? Não faça nada para o seu filho que ele não possa viver. Deixa eu te dizer, ensina tudo que esta palavra dê liberdade para ele viver com Cristo. Vamos dar continuidade. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Provérbios
4:18. Amém? Até aqui no versículo 13. Trouxe uma explanada aqui do versículo, está entendido? Lê, por favor, o versículo 14, Elimar, presbítero Elimar. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Para onde ele está prosseguindo? Para o alvo. Observa, o alvo e a plena comunhão com Deus e a conformidade à imagem de Cristo. O prêmio é a vida eterna, garantida pela soberana vocação de Deus. Amados, deixa eu te falar uma coisa que é para mim, que é para você. Nós, como cristão, nós temos que ter convicção. E essa convicção não é formada com coisas desta terra. A minha convicção, a sua convicção, é a nossa vida espiritual com Cristo. E quando eu tenho uma vida espiritual com Cristo, o meu sonho é o céu. O meu desejo é chegar no céu. A minha vontade é estar com Cristo. E quando eu estou desta maneira, com essa convicção, as coisas que eu vou conquistar na terra será porque a minha vida com Cristo está levantada. Sabe por que tem muitos perdendo a salvação? Porque perdeu o valor da salvação. Se para você, a tua vida financeira estiver estabilizada, está bom, isto é um engano, porque o que deve estar bom na sua vida é a tua vida espiritual. Aí a vida financeira é consequência. Sabe por que tem muitas pessoas travadas, bagunçadas, cheio de dívidas, cheio de problema dentro das igrejas? Sabe por quê? Porque o seu foco não é o céu. E aqui nós podemos fazer uma pergunta para a meditação. Será que o teu foco tem sido o céu? Será que o teu foco é chegar no céu? Será que o teu objetivo é imitar a Cristo? E olha, se o meu alvo é a plena comunhão com Deus, então eu preciso orar mais. Eu preciso buscar mais. Atenção, não estou dizendo aqui que eu sou perfeito, que nós devemos andar engessado. Pelo contrário, Deus escolheu eu e você. Pelo contrário, Ele fez do barro, da terra. Sabe por quê? Nós temos matérias. E uma das coisas que nós precisamos valorizar é o que veio de Deus. Sabe por que eu tenho vida? Sabe por que você tem vida? É porque o fôlego de vida vem dele. Precisamos valorizar este fôlego, a qual ele nos ofereceu. E toda a terra, todos aqueles que têm fôlego de vida, adore ao Senhor. Este versículo é uma chamada ao foco em Cristo, evitando distrações que nos afastam da corrida espiritual. Quantos de nós que estamos perdendo o foco? Quantos no meio de nós que já se perderam o foco? Estão desfocados, estão distantes, estão longe, já perderam a sua caminhada espiritual. Já o seu objetivo mais já não é o céu. Para alguns, Cristo vai demorar a voltar. Para outros, Cristo já não vai voltar mais. Para alguns, já estamos vivendo o inferno na terra. Eu quero lembrar para você e lembrar a mim que tudo vai passar. Tudo. Mas esta palavra
não vai passar. Correi de tal maneira que o alcanceis. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. Vamos lá, a leitura, por favor. Coloca, por gentileza, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Está correndo? Está correndo? Mas a pergunta é, está guardando a fé? Vamos lá. Combati o bom combate. Agora eu quero que você imagine o combate de Paulo. Eu quero que você vá lá nos combates de Paulo. Os que vocês conseguem lembrar aí. Vamos imaginar o primeiro combate de Paulo. É ele poder enxergar enquanto está cego. Como assim? Porque na verdade ele tinha uma vida de cego. Ele corria atrás, ele tinha uma carreira que não era proposta. Mas agora, quando ele perde a visão terrena, agora ele encontra a carreira proposta. Ele encontra o seu Senhor. Ele encontra o caminho a qual ele achava que estava. Mas ele estava distante. Mas agora, o Senhor, ele coloca Paulo no caminho devido. E aí tem um detalhe. Ele achava que tinha vida. Mas agora ele encontra a vida a caminho de Damasco. Ele achava que estava defendendo a verdade. Ele achava que estava combatendo a verdade, destruindo na mentalidade dele quem estava inventando e espalhando uma mentira. Mas agora a verdade se manifesta na frente dele. A verdade é esclarecida na frente dele. A verdade agora fala com ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando a verdade se manifesta na nossa frente, a primeira coisa que nós reconhecemos: Senhor, aonde estou te perseguindo? Será que eu e você não estamos perseguindo a verdade? Como perseguimos a verdade? Quando não gostamos de ouvi-la. Quando não gostamos de praticá-la. Quando não gostamos de envolver com ela. Mas só que tem um detalhe. O primeiro combate de Paulo foi um combate de excelência. Um combate a qual ele consegue combater, guardar a sua fé. Observa Paulo, outra hora perseguidor, e agora ele passa a ser perseguido. Paulo, ele expulsa o demônio de uma jovem, e agora ele recebe em troca açoites, e agora é condenado, lançado em prisão. Olha o combate deste homem. O combate, Paulo ele combate os hereges, Paulo ele combate os falsos profetas, Paulo ele combate contra os fariseus. Mas só que tem um detalhe, ele guardou a fé. Agora tem um detalhe. Imagine Paulo ouvindo as ameaças antes de ser degolado. Eu gosto de ler a Bíblia e tentar entrar na história, momentos, e fico imaginando o que falaram para ele. Imagine você sendo condenado. Quem passou aqui por problema de justiça sabe bem
que alguns agentes da justiça não é muito educado e nem muito carinhoso. Imagine Paulo em situação. O soldado mais ou menos falava assim: vou arrancar tua cabeça hoje. Hoje tu vai ficar sem cabeça. Nega logo essa religião sua. Nega logo, você fala demais, seu maritaca. Fala com as minhas palavras, tá? Aí tá. Paulo agora, já no lugar de ser condenado. Volta lá no texto, por gentileza. Imagine Paulo, lá em 2 Timóteo, por favor. Imagine Paulo recebe uma oportunidade. Paulo, você tem a oportunidade de falar a última palavra. 7, por favor. Aí Paulo, só estou aqui fazendo uma colocação. Aí Paulo abre a boca. Combati o bom combate. Acabei a carreira. E guardei a fé. Sabe o que me chama a atenção? O que aqueles soldados, a vida deles, depois dessa cena, e eles ouvirem o que Paulo falou. Porque uma coisa é alguém defender algo e depois ser livre para poder viver a sua vida. Agora outra coisa é alguém morrer convicto daquilo que está defendendo. Eu morro, mas eu não nego a minha fé. Eu morro, mas eu não peco. Eu morro, mas eu não nego o meu Salvador. A pergunta é: será que nós estamos escolhendo morrer ou viver no pecado? Já terminou o meu horário. Ficamos sobre os pés. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentires alguma coisa de outra maneira também, Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemo-nos segundo a mesma regra e sintemo-nos o mesmo. Paulo encoraja os cristãos maduros a manterem a unidade e a continuarem crescendo espiritualmente. A maturidade não significa perfeição, mas uma disposição para seguir a vontade de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se acha uma pessoa madura espiritualmente? Ou ainda você se encontra na infância espiritualmente? Quem sabe adolescentes espiritualmente? Quem sabe a juventude espiritualmente? Já viu como é o jovem? O jovem é de repente. Um dia ele quer tudo, outro dia ele não quer nada. Já reparou? Já viu o jovem? Um dia quer, outro dia não quer. E o adolescente? Já viu tanto que adolescente é preguiçoso, irmão? Está cansado para tudo. Mas é por causa da formação dos ossos. A pergunta é: você está em qual nível? Nós estamos em qual nível? Será que já chegamos na fase adulta? O adulto tem responsabilidades. Vou repetir. O adulto tem responsabilidades. Qual é a tua responsabilidade com Cristo? Você já sabe da sua responsabilidade? Você já sabe que você deve ser fiel, custo de morte? Você sabe que você deve ser fiel em custa o que for, independente de qualquer coisa? A minha fidelidade, a sua fidelidade com Cristo não pode ser roubada. A minha fidelidade, a sua fidelidade não pode ser arrancada. Independente
independente da situação que você está vivendo, a tua fidelidade precisa estar de pé. Efésios capítulo 4, versículo 13. Já estou encerrando. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Romanos capítulo 13, versículo 13. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Sabe, mais ou menos, vou repetir. Adulto espiritual, ele não cai nessas coisas. Adulto espiritual, isso é coisa de infantil, isso é coisa de menino, isso é coisa de juventude que não quer saber de andar com Deus. Nós que estamos maduros espiritualmente, nós seguimos a carreira em fidelidade com Cristo, em honestidade com Cristo, em comunhão com o outro, em amor, em unidade e cheios do Espírito Santo de Deus. Oremos. Eu quero te convidar a orar de verdade nesta noite. É orar, olhar para dentro de você. E uma das coisas que eu preciso destacar neste estudo, eu quero que você analise o teu passado. Será que você não está preso nele? Será que você não entrou dentro de uma sala de vítima e não consegue sair dela? Deixa eu te dizer, não é que você, não, você não é vítima, não é que as pessoas te perseguem, é porque Cristo Jesus olhou em você e sentiu em você capacidade para poder vencer. Ele quer te melhorar, Ele quer me melhorar, Ele quer me ajustar, Ele quer te ajustar. Entenda, você vai vencer. Senhor, anunciei, ensinei aquilo que o Senhor me propôs segundo a tua palavra. Rogo ao Senhor nesta noite a liberdade do teu Espírito Santo. Se encontra no nosso meio pessoas presas no seu passado, eu faço um pedido nesta noite. Faz esta pessoa ser liberta nesta noite do seu passado. Faça ela, meu Pai, ajuda ela a perdoar, arrancar o teu passado que o maltrata, que o prende. Senhor, arranca essa pessoa, meu Pai amado, deste estado de vitimismo, Senhor. Arranca, Senhor, e confirma o teu agir, confirma o teu cuidado, Senhor. Meu Deus, a tua palavra vai dizer que no Senhor, o Senhor nos diz que somos mais do que vencedores. Eu estou ministrando para famílias mais do que vencedor. Eu estou ministrando para vidas mais do que vencedor. Eu estou ministrando para vidas que o alvo é Cristo, que o alvo é a comunhão com Deus. Meu Deus, abençoa, dirige, cuida, em nome de Jesus. E assim só aqueles que crêem, levante a mão e glorifique o Rei da Glória. Aleluia. Cadê as irmãs abençoadas? As irmãs abençoadas, dão glória a Deus aí. É ensaio com a irmã Meire, tá bom? Após o culto, é rapidinho. Vamos dar a bênção apostólica, estende as mãos. Oh, glória.